Então vamos lá, pessoal. Já são 8h18. E dando sequência, né, a temática do primeiro ano, né, semana passada a gente viu sobre a amizade. Vocês fizeram uma atividade sobre a amizade. E essa semana a gente vai estar vendo sobre as relações familiares, né, sobre o papel da família, né, como nós estamos em casa. Então, a aula de hoje ela vai ser também reflexiva, que nem a da amizade, só que hoje é um pouco mais profundo, porque vocês vão estar fazendo uma análise de como vocês vivem, né, com a família de vocês, tá? Então, é um tema bem interessante, tá? Porque nessa sequência de construção, bom dia, Mariana, nessa sequência de construção, né, a família era o ponto principal para a gente, né? Então, se a gente está bem com a família, a gente está bem com tudo. Se a gente não está bem com a família, a gente, em alguma coisa a gente não vai estar bem, né? Então, estar bem com a família é, eu acho que o ponto principal para qualquer pessoa, né? Tanto nos estudos, quanto no trabalho e nos relacionamentos, né? Apesar de que tem pessoas que podem estar brigadas com a família, mas vivem bem também, né? Mas fica faltando uma parte, eu acredito, né? Então, antes de iniciar com os slides, né, eu vou passar um videozinho, né, falando dessa relação da família, só que eu quero que vocês façam análise, né, porque não vou deixar vocês assistirem, né, mas vocês façam essa análise e desse vídeo, né, na visão de vocês, o que é que estava acontecendo ali, né, e o que é que a gente tem para trazer para a nossa família, em relação à nossa família. Certo.
E aí, o que é que acharam do vídeo? Reflexivo. É? Mas deu pra entender o que com ele? Deu para entender que ela não era muito ligada aos outros parentes dela como filhos, né? E com os outros membros da família dela. Aí, como presente, eles mandaram aquele robozinho para fazer companhia a ela e ajudar nas tarefas domésticas, já que ela estava com alguns problemas de qualidade física. Aí mandou, mas só que ele não entendia muito sobre as coisas, ele foi aprendendo com o passar do tempo, fazendo companhia a ela. Depois formou um laço entre eles, aí eles ficaram como se fosse melhor, não sei se poderia ser colocado como melhores amigos, mas a ligação deles ficou muito forte, a ponto de que ele tentou salvar, tentou entender o que estava acontecendo com a senhorinha, e ele tentou colocar a pilha nela, mas só que não é desse jeito que funciona com a gente. Quando se vai, não se volta. Certo. Érica, tá com o microfone aberto. Falar também. A falta de alguém para conversar É, faz com que aconteça com a senhora, né? Ela estava se sentindo muito sozinha. Falta de família. É preciso a família estar presente. Aqueles que mais precisam. Isso aí, muito bem. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tem uma foto, né, que era do esposo dela, né? No porta-retrato, né? Tem uma fotozinha lá, né? E ele já tinha se partido também, né? Ele já tinha ido, né? Então ela estava só, né? Mais alguém? Mari, Jéssica, Suelaine, Evelyn, mais alguém? Algum comentário? Se não quiser falar, digita no chat aí. Mas a reflexão também, vou ver se mais alguém fala aí. Mais alguém? Coloca assim ou não no chat aí.
Então, gente, mas, Não, fala aí, não. fala aí, Weber. Não, nada não. Nada não pra falar. Tá bom. Você abriu o áudio, eu pensei que você queria falar aí. Então, pessoal, Não. se vocês forem observar também, essa é a relação no final da vida do ser humano, né? No final das contas, a relação familiar, se não tem uma relação boa familiar, né, a pessoa acaba terminando só, né? E o que a gente vê muito hoje é que muitos filhos, né, crescem, né, ficam ricos, né, ficam bem de vidas e pegam seus pais e colocam, né, nos orfanatos, né? Colocam nos asilos. Para os idosos, eles pagam, né, para ser cuidado lá, porque eles não querem ter o trabalho, né, de cuidar do pai idoso, né? Então, isso é uma prática que vem crescendo muito, né? Então, esse vídeo inicial já foi para fazer essa reflexão, né, até para vocês, né? O que é que eu quero para o meu futuro, né? Qual a relação familiar que eu quero ter com meus filhos, com meus parentes, né? Então, essa foi uma pequena introdução. Aí deixa eu continuar aqui com os slides. Relações familiares. Observa a obra A Gangorra, do artista plástico italiano Giovanni Battista Torriglia, o pintor que viveu entre os anos 1858 e 1987. Fez parte do romantismo, um movimento artístico que, entre outras coisas, procurava ressaltar as emoções e a intimidade das pessoas. Em suas obras, costumava retratar o cotidiano de famílias, agricultores e pescadores do interior da Itália. Então aí está a obra, né? E já vem uns questionamentozinhos, né? Quais sentimentos essa cena provoca em você? Por quê? Né? O que está acontecendo nessa cena? Faça uma descrição dela tentando ser aos detalhes, né? Então, observe essa imagem aí, né? E pensem aí, coloquem no chat aí uma palavra, né, que possa definir o que é que vocês veem nessa imagem aí. O que é que vocês acham aí? O que é que está acontecendo aí? Uma conversa entre as famílias. Conversa entre as famílias, né? Estão felizes, estão tristes, estão rindo, estão felizes. Estão felizes, né? Como se a criança, né, fosse o centro das atenções, né? Pode ver que são várias gerações que estão presentes nessa foto aí, né? Nessa imagem aí desse pintor, né? Então, seria o quê? Uma imagem no campo, né? Numa casa humilde, né? Mas que a felicidade, né? Pelo que aparenta na imagem, né? Está em torno dessa criancinha aí, né? Todos estão como se estivesse admirando, né? Ela. Então, essa aí já é uma provocação aí já para dando continuidade. Com base na discussão da obra A Gangorra, do artista plástico italiano Giovanni Battista Torriglia, e na sua concepção e experiência sobre o tema da família, responda às questões a seguir. Lembrando, né, que cada aula, né, ela tem uma imagem, uma frase, né, em cima disso é feito, né, esses questionamentos, né. Então, hoje o questionamento vai ser através dessa imagem aí, né. O vídeo foi um complemento, né, eu gosto sempre de trazer um complemento para associar o tema. E a primeira pergunta é: qual é o papel da família no desenvolvimento de uma pessoa? Né? Que papel tem a família de um modo geral?
no seu desenvolvimento, né? Você pensando na sua família, qual o papel dela no seu desenvolvimento como pessoa? Aí você cita alguns exemplos, né? Você acredita que a família retratada se assemelha a alguns aspectos com a realidade de todas as famílias? Aquela família lá da imagem, vocês acreditam que ela se assemelha às famílias? Né? Você justifica colocando alguns exemplos. Sim, por isso e por isso, não, eu não acredito que seja assim por causa disso, disso e disso. A constituição de uma família faz parte do seu projeto de vida, porque, né, você tem em mente, claro que vocês ainda estão entrando agora no ensino médio, né, tem todo um caminho pela frente, mas aí já é uma reflexão para o futuro, né? O futuro que para alguns pode ser um futuro distante, né, de constituir uma família, e para alguns pode ser um futuro próximo, né? Então vocês, né, já têm essa mentalidade aí de um projeto de vida com a família, né, se casando, tendo filhos e tal. Aí vocês colocam sim ou não e o porquê. E a sua família de origem está incluída de alguma maneira em seu projeto de vida, né? Aí aqui assim é tudo novo, né, na verdade. Essa ideia para vocês com essa cartilha para o ensino médio agora, essa nova cartilha que vocês estão estudando, né, ela traz muito essa reflexão, né, pensando no agora e no futuro, né? Então, aqui essas duas perguntas uma se você vai construir uma família, né, se você pretende, e a outra se a sua família, né, de origem está incluída. Como assim está incluída? Às vezes a gente se casa e acaba deixando os nossos pais de lado, né? A gente não chama para um almoço, não quer incluir alguma coisa e tal. E às vezes a gente acaba distanciando a nossa família, né? Então, vocês vão analisar aí, né? Fazendo já referência à questão, à letra C, para poder dar essa resposta. Na atividade 2, vem assim: você acredita que conhece bem os valores, história e objetivos da vida de seus familiares e das pessoas responsáveis por sua criação? Você conhece a história da sua família? Vocês conhecem quem eram seus avós, quem eram seus bisavós, de onde vieram, por que chegaram até aqui em Lusiápolis, como é que foi esse trajeto, né? Dos meus avós, da parte do meu pai, eles eram de Pernambuco, né? Então eles saíram em busca de melhorias e vieram parar aqui. Então cada um de nós tem os nossos pais, né? Os nossos avós, bisavós, eles saíram de algum lugar, né? Então isso é bom também para a gente conhecer as nossas origens, né? De onde a gente vem, para onde a gente pode ir. Aí a outra pergunta sabe quais são as expectativas que ela tem em relação ao seu futuro, né? Em relação ao seu futuro, aí fala aqui dos valores, né? Desses valores da família, dessa história de vocês, né? O que é que elas podem influenciar aí no seu futuro, né? Aí aqui tem, nessa atividade você irá realizar uma entrevista com um ou mais familiares, ou caso não seja possível, com alguém que seja responsável por você. Então tem umas perguntazinhas aqui a seguir, e aí vocês vão fazer essa entrevista, né? Vocês vão fazer uma entrevista para conhecer um pouco mais, né, sobre a família, né, sobre a sua família. A primeira quais são as coisas mais importantes para você? A pessoa que você for perguntar, entendeu? Aí a 2 quando você era jovem, tinha um projeto de vida? Ele se realizou? Por quê? Né? Vamos dizer que você vai perguntar ao seu avô, né? Então você vai perguntar: avô, como é que você era lá quando você era jovem? O que é que você pensava para o futuro? Você já pensava alguma coisa? Né? Você já deixava... Não, vamos vivendo e vendo o que dá, né? Se você vai perguntar ao seu pai, sua mãe, né? Pergunta como era a infância deles, né? Na juventude deles, se eles já trabalhavam, e do trabalho se eles pensavam em ter alguma coisa melhor, nesse sentido. Quais as oportunidades e dificuldades você teve ao longo de sua vida que interferiram na realização de seus objetivos?
né? Então, quais, né? Que oportunidade teve, que dificuldade, né? Será que eles tiveram a oportunidade de estudar, né? Ou eles tinham que ajudar os seus avós, né? A ir para o campo e cortar cana, limpar mato, né? Que era o serviço que tinha mais antigamente, né? Qual era as dificuldades que eles, vamos dizer, eles queriam estudar, mas eles tinham que trabalhar e não podiam, né? Então, vocês vão vendo isso aí. Você tem um projeto de vida atualmente, né? Será que hoje eles têm um projeto novo? Qual seria o projeto, né? Talvez o seu avô diga, meu filho, meu projeto é viver muito tempo, né? Talvez seus pais digam, o seu pai trabalha, talvez eu prefira arrumar um novo emprego, ir para uma nova área, né? Então, eu estou dando esses exemplos porque quando vocês fizerem a pergunta, aí você já tem uma noção mais ou menos de como clarear as ideias, né? Aí já vem uma parte mais para vocês, né? Que você vai perguntar, se for seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, quem é responsável por você, você vai perguntar que tipo de pessoa você gostaria que eu me tornasse, né? Então, ele vai dizer, eu gostaria que você se tornasse uma pessoa de futuro, que tivesse, sei lá, estudos, né? Que conquistasse bem, sei lá, entendeu? Por aí. E o que você espera que eu realize em minha vida? Né? Então, essas 4 primeiras perguntas é voltada para eles. E essas 2 perguntas agora, que a gente já está vendo aqui, é voltada para vocês. Vocês perguntam a ele, para ele dar uma resposta, eles olhando para o futuro de vocês, entendeu? Estão entendendo, gente? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, viu? Não fique deixando eu falando só aqui, não. Entendi, professor. Bom. Após a entrevista, responda as seguintes perguntas. Então, depois que vocês fizerem essa entrevista, né? Aí vocês vão, né, ver isso aí. Quais foram os aspectos que mais chamaram a sua atenção na entrevista? Né? De toda a entrevista, o que mais chamou a atenção? A forma como os seus pais falaram, os seus avós, responsáveis. Aí vocês vão colocar o que é que vocês... O que é que chamou mais atenção aí. As expectativas que a pessoa entrevistada tem sobre sua vida futura estão sintonizadas ou em conflito com seus objetivos? O que você sente em relação a isso? Então, vamos dizer que eles têm uma visão de vocês, que vocês possam trilhar um caminho, só que vocês têm outros objetivos, entendeu? Então, isso é um confronto de ideias. Mas aí, né? Aí, voltando, as expectativas que a pessoa entrevistada tem sobre sua vida futura estão sintonizadas ou em conflito com seus objetivos? Eles batem, né? Então, vocês vão fazer essa análise de acordo com aquelas 2 perguntas que eles responderam. Aí vem aqui esse textozinho aí e vamos lá. Muitas vezes, o indivíduo pode ter valores e objetivos de vida que diferem dos seus familiares. Isso daí já é uma continuação daquela pergunta anterior, né? É um complemento. O caso a seguir é um exemplo desse tipo de situação. Leia e discuta o caso com seus colegas com base nas perguntas seguintes. Aí aqui vem o exemplo, né? Os pais de Carlos têm uma loja de materiais de construção. Para eles, Carlos e sua irmã Lívia devem assumir a empresa da família, que eles abriram com muito suor e dedicação, para ajudar a fazê-la crescer e abrir filiais em outros bairros. Porém, há muito tempo Carlos sonha em fazer graduação em Direito, pois quer ser defensor público e atuar no direito à defesa das pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado, porque conheceu casos de condenados injustamente e deseja lutar contra essa injustiça. O jovem tem estudado obstinadamente, todos os dias, para passar no vestibular e cursar Direito em uma universidade pública. Seus pais não têm dinheiro para pagar uma universidade particular e não fizeram um curso universitário. Para ele, Carlos já tem uma fonte de renda garantida, sem precisar cursar uma universidade e não precisa se aventurar em algo incerto. Eles não apoiam a escolha do filho e afirmam que, se ele não for trabalhar na empresa, todo o esforço deles não será continuado e ele os deixará muito decepcionados. Antes de ir para as perguntas, vocês já viram algum caso desse parecido
que os pais têm uma coisa e o filho quer fazer outra? Você já viu alguém falar ou comentar sobre isso? Não. Acho que não, professor. Se sim, eu não estou lembrada. Certo. Então, isso acontece bastante, né, com os pais, né, vamos dizer, pais que seguem carreira em determinada área, quer que os filhos sigam, ou pais que têm empresas, né, e constroem as empresas e depois quer que o filho continue na empresa, né, tomando de conta da empresa. Só que o filho, muitas vezes, ele tem outros pensamentos, né. Vamos dizer que os pais de vocês queiram, vamos dizer, um queira que você seja advogado, outro que você seja um engenheiro, mas aí você quer trabalhar em outro ramo, mecânica, sei lá o que, né, cosmético, as meninas, né, e a mãe quer que a menina faça enfermagem, né, então, e fica decepcionado, né, se você não seguir o que eles querem, né, mas geralmente os pais desejam muito que o filho seja uma coisa, porque eles não tiveram oportunidade na idade de vocês. Então eles colocam de uma forma assim que, como eles não tiveram, eles querem que vocês tenham o melhor, né? Já que eles não tiveram. Então, às vezes até isso influencia um pouco nessa relação. E aí, finalizando, né, o nosso tema de hoje. Aí, primeira pergunta: qual é o conflito em questão? Qual o conflito que está ali proposto? O que você acha que Carlos está pensando e sentindo em relação, né, o que os pais ali estão propondo? O que vocês acham que os pais de Carlos estão pensando e sentindo? Porque uma coisa é o que o filho está achando, outra coisa é o pai, né? Então, o pai tem os sentimentos dele, desse exemplo que eu já falei, e o filho também, né? Então, cada um pode estar certo dentro do seu pensamento, né? O que Carlos deve fazer diante dessa situação? O que é que ele deve fazer? Aceitar o que os pais querem ou seguir o sonho que ele quer? Né? Você conhece conflitos semelhantes a esses? Compartilhe com seus colegas. Né? Então, essa relação de o meu filho tem que seguir, né, o que eu faço e tal. Eu lembro que o meu pai, ele era vigilante, ele sempre como é que se diz? Me incentivou a fazer o curso de vigilante, porque, né, era bom, era isso, era aquilo e tal, né, como eu trabalhava no campo, né, eu trabalhava na área de irrigação, então era um serviço mais em um canto só, né, porque irrigação você fica à madrugada, né, no campo, né, trabalhando, então ele via, né, que seria uma opção, né, da pessoa estar mais protegida e tal. Né? Mas eu pensava já em outra coisa, né? E a gente sempre entrou nesse conflito aí, né? De eu querer uma coisa e dele querer outra, né? Então, hoje, gente, a nossa aula... Deixa eu voltar aqui um pouco. Relações familiares. É uma aula... Eu acho que ela é bastante reflexiva, sabe? Do ponto de vista... que a gente pensa muito no mundo, sabe? A gente pensa muito no que está acontecendo de um modo geral e a gente às vezes não pensa na gente, não pensa nos nossos familiares, não pensa, né, em cuidar dos nossos pais que estão em casa. Né? Hoje a gente vive um período de pandemia, um período muito complicado para todo mundo, né? Perdemos entes queridos e isso nos deixa a refletir, né? O que é que eu quero hoje no meu presente, né? O que é que eu quero construir para o meu futuro. Né? Então, essa relação de família, né? Vamos dizer, a gente tem várias relações de família, né? Vamos dizer que esse grupo que está aqui basicamente é uma relação de família que vocês são quase os mesmos alunos que estão em todas as aulas e vocês já compartilham, né, as atividades, vocês basicamente é como se fosse um grupo aí, né? E tem essa relação de família, não sendo do mesmo sangue, mas você começa a construir com pessoas relações que vocês vão criando laços. Claro que não é o laço de família, mas é outro laço, é um laço de amizade que se transforma, né, como se fosse alguém da família. Né? Talvez vocês já tenham essas amizades aí e elas acabam se aprofundando mais. Né? Então,
Durante a vida, vocês vão construir vários laços familiares, né? Vai ter aquele laço familiar que é de sangue, né? Que é da sua família, dos seus primos, né? E vocês vão ter esses laços familiares que são construindo com outras pessoas, né? Outras, eles falam de irmandades, né? Que vão sendo construídas com o passar do tempo. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Espero que